Jesus. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Eclesiastes, capítulo de número 3. Vamos ver, dá um ecozinho aí, se eu ver se eu pode fazer. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículos 1, 2 e 17. Estaremos lendo a palavra de Deus nesta noite para a nossa meditação. Estamos em um culto denominado culto de missões e nós estaremos falando aqui com relação a dispensações, que são períodos de tempo que Deus sempre contou com alguém para desempenhar uma missão especial. E por isso nós estaremos lendo a palavra nesse texto. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1, 2 e depois o versículo de número 17. Versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 17. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Podeis tomar assentos. Que Deus em Cristo abençoe cada um no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, nós estamos hoje no culto denominado culto de missões. E nós estamos estudando nesse trimestre sobre o quê? Alguém se lembra? A mordomia cristã. Quando se fala de mordomia cristã ou mordomia, fala de responsabilidade. Então nós estamos estudando sobre a responsabilidade do cristão. E hoje nós estamos em um culto denominado culto de missões. Também é uma mordomia que foi confiada aos crentes, aos que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sábio escrevendo este livro, ele disse: olha, tudo tem o seu tempo determinado. Deus, como sábio criador, sábio arquiteto, ele fez todas as coisas segundo o Salmo 115. Ele faz tudo o que lhe apraz. Irmão Zé Cosme, está um ecozinho que está bem. Glória a Jesus. Faz tudo o que lhe apraz. E ele disse que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O ser humano, existe uma grande quantidade de pessoas que eles vivem como se nunca fossem morrer. Eles acham que o tempo é todo deles, eles acham que pode fazer o que quiser daquilo que Deus lhe confiou,
Eles podem viver como bem entenderem, como se nunca tivesse que um dia prestar conta de todas as suas obras, de todos os seus feitos. Existem muitas pessoas que vivem desta forma. Mas a palavra disse que Deus criou todas as coisas com um propósito. Ele criou eu e você com um propósito. E a Bíblia diz que o propósito que Ele criou o ser humano foi para dar louvores, para glorificar o seu nome, para fazer notório a sua bondade, a sua salvação. Mas nem todos têm entendido isso e, infelizmente, não apenas só aqueles que não conhecem o Evangelho. Existem muitas pessoas que estão com a Bíblia na mão, que se dizem cristão, mas infelizmente pensam que a vida é só isso aqui, é só andar do jeito que quiser e nunca vai ter que prestar conta um dia. Mas não é bem assim. E a palavra diz: há tempo de nascer, mas também há o tempo de morrer. E o pastor Otaídes, ele dizia que nós somos um embrulho, um pacote que a parteira embrulhou e mandou para o coveiro. Não sabe que dia vai chegar na mão do coveiro, mas vai chegar esse pacote um dia para ele enterrar. Ou seja, todos têm tempo de validade, todos vão passar. E a palavra que disse que há tempo de nascer, há tempo de morrer. E esse período, esse intervalo entre a vida, o nascimento e a morte, ele é um espaço de tempo que Deus deu ao ser humano para que ele escolhesse o seu destino eterno, para que ele projetasse o seu futuro eterno. O que na grande maioria projetam-se o futuro aqui. Nascem, são instruídos pelos pais, os pais dão condições para estudarem, para se formarem, para projetarem para uma vida próspera aqui na terra, a grande maioria. O que muitos pais, às vezes, fazem de tudo, o maior esforço, para dar o melhor estudo, dar a melhor condição de vida para o seu filho, proporcionar uma situação favorável. Isso é o que a gente vê dia após dia. Mas nem todos os pais, até mesmo cristãos, têm o cuidado de organizar este pacote, de conduzir este pacote para um projeto de vida eterna, para um projeto de livramento eterno. Mas a palavra disse aqui que há tempo, e esse tempo não pertence a nós. Esse tempo não é nós que demarcamos. Esse tempo nós não temos acesso a ele. E alguns chegam a dizer que todos estão na fila da morte. Eu não digo fila, eu digo que todos têm uma senha. Porque a fila estaria todos no mesmo lugar, no mesmo caminho. Mas a senha não. Pode estar bagunçado no meio do povo, mas chegou a vez, a senha é chamada e não tem como fugir. Então, há um tempo de nascer, mas há um tempo também de morrer. Agora, o interessante é que, como já disse aqui, o período de nascedor até o período da morte é o período do preparo para subir ou descer, para ir para o céu ou ir para o abismo, para desfrutar a salvação eterna ou a condenação eterna. É justamente este período que nós temos aqui. Alguns têm apenas
poucos anos de vida, 10 anos de vida, 15 anos de vida, 17 anos de vida, mas é o suficiente para um preparo. Alguns chegam a 100 anos, tempo bastante para o preparo. E o interessante é que nós não desperdiçamos este tempo, porque o tempo passa e passa depressa. O tempo voa. O salmista chega a dizer que a duração da nossa vida é de 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chegam a 80, mas o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O apóstolo Pedro diz que a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, meus amados irmãos, nós estamos nesta noite e queremos levar os irmãos a essa reflexão. E para tanto, nós queremos falar sobre as dispensações que já aconteceram, que Deus já trouxe à humanidade na terra. Algumas dispensações passaram. A primeira dispensação, a chamada dispensação da inocência, que foi o período em que Deus coloca o primeiro casal no jardim do Éden. E Deus coloca no jardim e coloca-o a provas. Todas as dispensações foram períodos em que a humanidade foram submetida a uma prova de obediência. Todos os períodos dispensacionais que Deus deu foi para testar, para provar, para submeter o homem a um período de obediência às suas ordenanças, à sua palavra, aos seus ensinamentos. O período da dispensação da inocência, quem sabe o melhor período, poderia ser muito bem aproveitado, e se assim fora, não seria necessário os demais períodos que o Senhor estabeleceu. Jamais, não precisava mais. Mas como falhou o ser humano na primeira dispensação, no primeiro período de teste, na primeira prova, o homem falhou, Deus então resolveu protelar. Deus é longânimo. O apóstolo Pedro chega a dizer que muitos têm a vinda do Senhor como tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender e ao conhecimento da verdade. Ou seja, a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo, toda a humanidade seja salva. Então, o homem falhou na primeira dispensação, embora Deus havia dito que se comesse do fruto proibido, o homem morreria. Quem sabe até a serpente pensou, ele vai matar, vai liquidar com a semente humana no primeiro ato do pecado, já termina logo e acaba com isso. Talvez fosse esse o pensamento, mas a longanimidade de Deus estendeu que o homem ainda pôde permanecer com vida física. Porém, a vida espiritual, ela foi cortada, porque o pecado separa o homem de Deus. A iniquidade coloca divisão entre o homem e o nosso Deus, o nosso Criador. Então, este período desta dispensação chamada a dispensação da inocência, ele começou no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo de número 7, e ele foi até o capítulo 7, no versículo 23, quando o homem é expulso do jardim do Éden. Isso cortou, separou o homem que foi a imagem criada por Deus, teve o toque da mão do Todo-Poderoso, recebeu o sopro de Deus nas suas narinas, agora encontra-se desligado, separado e ainda com
a espada em volta da árvore da vida, para que o homem não entrasse, uma espada inflamada em volta do jardim, para que o homem não adentrasse ao paraíso, por causa da sua impureza, por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Então, foi um período glória a Jesus. Foi um período de cerca de 1665 anos, ou 56 anos, uma dispensação. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Então, foi um período longo, daí nós entendemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que é grande. Deus é longânimo, porém não tem amnésia. Deus não esquece, embora na sua longanimidade, às vezes Ele não pune instantaneamente. Timóteo, ou Paulo escreve a Timóteo, diz que o pecado de alguém, às vezes o juízo manifesta no ato, mas outros manifestam-se muito depois, só no juízo. Só no juízo. O caso de Ananias e Safira foi na hora eles foram fulminados. O caso de Nadab e Abiú também foi na mesma hora. Mas existem outros que o Senhor dá tempo, dá oportunidade, dá chance, como foi o caso de Saul, para provar a sua misericórdia, a sua benignidade. Mas ele não deixa o culpado, não tem ele como inocente. Daí então, termina-se com a expulsão do jardim do Éden. O homem desligou, separou. E o homem agora ficou sem a comunhão do Pai, sem a comunhão com Deus. Aí Deus então, na sua bondade, dá uma outra oportunidade. A chamada dispensação antediluviana, que teve início aí no capítulo 4 de Gênesis, a partir do primeiro versículo. E essa dispensação foi a dispensação da consciência. Agora o homem era consciente. Agora sabia o bem e o mal. E agora poderia escolher o bem para agradar a Deus, porque o primeiro casal já tinha sido expulso. E agora eles também desviaram-se dos caminhos, fugiram e viveram uma vida desregrada. E a Bíblia diz que os homens antes do dilúvio comiam, bebiam, plantavam, casavam, edificavam, davam-se em casamento. Isso é pecado? Não. A questão é o valor que se dão às coisas de Deus. E as pessoas menosprezaram o seu Criador. Nós podemos observar que Abel, ele tinha um interesse em oferecer a Deus o melhor. Ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele louvava ao Senhor com as suas ofertas, com as suas primícias. Ele apresentava a Deus o melhor do seu produto. E Deus se agradava. Mas agora chega uma dispensação que o homem se corrompe, que o homem não volta para o seu Criador, simplesmente para o vil metal, para as coisas materiais, a correria em busca das coisas materiais, e a depravação moral irritou ao Criador ao ponto de se arrepender de ter criado o ser humano. E ele resolve então dar cabo. Resolve então terminar com essa dispensação também, a dispensação da consciência,
e ele chama Noé. Agora, todas as vezes que Deus tem um propósito, Ele sempre coloca alguém que esteja em condição de ser o seu mensageiro, de ser o seu porta-voz, de denunciar o pecado, de falar da bondade do Criador, de falar do amor de Deus, o Criador, do propósito de Deus para o qual nós fomos criados, nós fomos feitos. E então Deus agora estabelece novamente uma dispensação, a dispensação diluviana. E nessa dispensação ele encontra apenas Noé. Mas este era o suficiente, porque para Deus operar, irmãos, Ele opera com muito, mas Ele opera com um só também. Ele pode fazer muito com uma pessoa só. Foi o caso que Ele escolhe Noé, para Noé então denunciar ao povo o pecado, chamar o povo ao arrependimento, para desviar-se do mal, para que pudesse então alcançar de Deus o livramento, a salvação, porque senão todos iriam perecer nas águas do dilúvio. E foi o que aconteceu. Não deram crédito, apenas Noé e a sua família creram, porque também a família de Noé creu. Noé foi o instrumento de Deus, mas a sua família creu na pregação do seu pai, do seu sogro, do seu esposo, e toda a família de Noé foi salva. Nós tivemos um mês de oração aqui em favor da família, para que as famílias possam ser salvas. A minha casa, a minha família, eu quero todos no céu. Esta é a minha oração continuamente, este é o meu papel. Assim como eu estou lutando pela salvação da cidade, dos moradores de Picos, eu estou todos os dias intercedendo a Deus pela salvação da minha casa em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida bem dos seus, da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Se alguém não governa bem a sua casa, porventura terá cuidado da igreja de Deus? Noé governava bem a sua casa, que a sua casa toda foi salva, a sua casa toda foi livre da condenação do dilúvio. Mas então veio o dilúvio e devorou a todos. Agora vem o período pós-diluviano. Quando Noé sai da arca, ele oferece a Deus um sacrifício, faz um altar, oferece a Deus um sacrifício, e Deus se alegra. Deus recebe, Deus faz aliança com a humanidade, dizendo que não mais traria um dilúvio sobre a terra. Faz aliança e disse para Noé povoar a terra, encher a terra. Agora da geração de justo, de pessoas tementes, agora a terra seria povoada por um povo, por uma família que temia Deus. Mas infelizmente, desta geração também, as pessoas saíram do propósito, distanciaram, desobedeceram a voz do Criador, e levanta-se um líder chamado Nimrod, e este líder resolve construir, edificar uma cidade, e disse: olha, façamos uma cidade, façamos nela uma torre, edifiquemos ela uma torre até que toque aos céus, para que nós estejamos sempre juntos, vamos permanecer aqui neste vale, não vamos sair daqui. Mas o propósito de Deus era encher a terra, era povoar o mundo, mas eles queriam fazer o contrário. Parece coisa simples, parece coisas pequenas, o que muitas pessoas olham em algumas situações, transgridem, achando: não, isso não tem problema, isso é uma coisa pequena. Mas se não está dentro do que a palavra de Deus determinou para fazer, é desobediência. Pode ser grande ou pequena aparentemente, mas se não é dentro do projeto de Deus, é uma desobediência, e isso pode levar a uma condenação. E foi o que aconteceu com este povo. Resolveram então construir, mas Deus então intervém e traz ali a confusão das línguas, e o povo se dispersaram e espalharam-se por toda a face da terra. Aí vem o outro período, o período da chamada dispensação patriarcal, ou dispensação da família. Agora Deus trata com uma família. Deus chama Abraão, capítulo 12 de Gênesis,
porque a outra terminou no capítulo 11, com a dispersão das famílias, com a dispersão dos povos, e agora Deus então traz a dispensação patriarcal, a dispensação da família, e Deus chama Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar, e abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Abraão então obedece ao mandato do Senhor, e Deus começa a trabalhar na vida de Abraão, e Abraão começa a ser peregrino na terra da promessa, pela fé. Acreditou na promessa aos 75 anos, foi chamado, 25 anos passaram, e nasce então o filho da promessa. Ali começa a vislumbrar a Abraão a promessa que Deus havia lhe feito, e eu creio que foi um momento de grande alegria para ele, porque estava cumprindo uma promessa e uma esperança de 25 anos, aguardando para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida, e cumpre então a promessa do nascimento, mas agora ele estava com 100 anos, mas continuou acreditando, andando de acordo às ordenanças do Senhor, cumprindo tudo aquilo que Deus havia lhe falado. Ele lutava para fazer cumprir a promessa de Deus na sua vida, e assim aconteceu. E a promessa de Deus na vida de Abraão foi até o capítulo 19 de Êxodo, no versículo 7, quando acontece deles estarem no Egito, deles entrarem no Egito e ali passarem 430 anos, segundo o que Deus havia falado com Abraão. Mas essa dispensação também patriarcal, também ela falhou. Os filhos de Israel deixaram de adorar o verdadeiro Deus. Deus então estabelece uma agora mais rígida, mais rigorosa, severa, escrita, para que todos, não apenas o patriarca, tivesse acesso à mensagem, porque até então Deus falava esporadicamente com alguns dos seus líderes que ele havia chamado. Falou apenas com Noé, não falou mais com ninguém da sua família. Falou com Adão, não falou com outros da sua família. Agora fala com Abraão. Depois fala com Isaac, fala com Jacó. E daí então ele resolve a falar não apenas com o patriarca, mas com todos os descendentes, com toda a família. Porque então vem a promulgação das leis, a promulgação da lei, a chamada dispensação da lei, a quinta dispensação, logo após tirar Israel da terra do Egito para caminho a Canaã. Agora ele resolve escrever, mandou Moisés escrever para que todos tivessem acesso aos mandamentos, aos estatutos e às leis do Senhor, para que tivessem o cuidado de cumpri-la, porque assim cumprindo, toda a nação seria ricamente abençoada se obedecesse a sua palavra, tanto que nós temos em Deuteronômio, que é a repetição das leis, porque a lei veio em Êxodo, depois ela foi renovada e acrescida no livro de Levítico, mas quando chega no livro de Deuteronômio, após 38 anos de trajetória, vem a renovação ou a repetição, o livro de Deuteronômio. E ali no capítulo 11, também no capítulo 28, ele diz: olha, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E ali estabeleceu a lei, estatutos, o que deviam fazer, o que não deviam fazer, o que podiam comer, o que não podiam comer,
a forma, o modelo do culto que agradava a ele. E houve alguém que ousou dirigir um culto diferente do que estava escrito e foram fulminados. Morreram, porque prestou um culto diferente do que era estabelecido pela sua palavra. Ele não poupou. Então, veio aí a dispensação da lei, que foi iniciada lá no Monte Sinai. E essa dispensação terminou no Calvário, quando Cristo, em João 19:30, ele disse: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. Aleluia. Terminou ali a dispensação da lei. E João escreveu dizendo: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Encerrou-se o período da dispensação, a quinta dispensação, a chamada dispensação da lei. E lá, a palavra de Deus nos disse em João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, os seus não receberam. Versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que crêem no seu nome. Agora, mudou-se, terminou-se. O apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios 10, disse: o fim da lei é Cristo, terminou, a lei encerrou-se em Cristo. Agora, nós lemos aqui na leitura introdutória, e voltamos de novo. Agora eu quero ler o capítulo 1 de Efésios, e o versículo de número 10, juntamente com a igreja. Glória a Deus. Põe o 9. Descobrindo-nos glória a Jesus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Mas agora, essa dispensação aqui é uma dispensação ainda que não é a que nós estamos. Mas nós vamos ler agora a dispensação que nós estamos vivendo ela, Efésios capítulo 3 e versículo 2, se não me foge a memória. 3, 2. Isso. Se é... Glória a Jesus. Nós não estamos mais na dispensação da inocência, não estamos na dispensação da consciência, não estamos na dispensação antediluviana, não estamos na dispensação patriarcal, não estamos na dispensação da lei, mas estamos na dispensação da graça. Aleluia. E a palavra disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Disse mais o versículo 9 de Efésios 2: não vem das obras para que ninguém se glorie. Nossa salvação não é pelas nossas obras, mas é por graça. Fomos alcançados pela graça de Deus para que nós tenhamos a oportunidade de alcançarmos a vida eterna. Coloque o versículo 10 também, por favor, meu irmão. Aí o versículo 10 diz: porque somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais... Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, agora nós estamos no período da dispensação da graça. Mas Paulo faz uma pergunta:
Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 1, ele diz assim: que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Por que ele fez essa pergunta? Se nós voltarmos ao capítulo 5, nós vamos entender. Porque os irmãos ali em Roma entenderam, quando ele disse: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aos irmãos entenderem, então, nós podemos pecar à vontade. Quanto mais pecar, mais graça nós vamos receber. Mas não é isso não, é que a graça de Deus foi suficiente para arrancar Paulo, que era um homem malfeitor, que perseguia a igreja, mas a graça de Deus alcançou ele e tirou ele de lá, que era um grande pecador, que ele disse que dos pecadores ele era o principal. Também a graça alcançou Maria Madalena, que vivia no pecado, mas a graça alcançou ela. Vivia nas garras de Satanás, mas a graça alcançou ela. A mulher adúltera estava no adultério, mas a graça alcançou ela e tirou de lá. Só que com essa mulher, alguém olhou e disse para Jesus: olha, essa mulher foi apanhada no ato adulterando. E a lei diz que ela deve ser morta, apedrejada. Que dizes tu? Ele ficou calado. De repente eles insistiram. Ele disse: olha, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ele. Ninguém atirou pedra. Quando Jesus levanta a cabeça, que observa, ela estava só. E ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: não, também, nem eu te condeno. Vai. A graça é poderosa para perdoar os nossos pecados, mas não para manter nós no pecado. A graça nos tira do pecado, a graça nos alcança ao ponto de perdoar os nossos pecados, mas não permite nós continuar pecando. É o que disse lá em Romanos 6, aqui: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 2: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amados, esta é a dispensação da igreja, a dispensação da graça a qual nós estamos inseridos. Agora tem uma coisa: essa dispensação é a dispensação que mais durou mais do que a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, a dispensação da lei. Nós já estamos no segundo milênio da dispensação da graça, mas vai terminar o período da dispensação da graça também. Por isso, nós lemos aqui em Eclesiastes, capítulo 3, que diz: tudo tem o tempo determinado. O versículo 17 diz assim: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Estão muitas pessoas pensando que o mundo é desse jeito e vai ser assim eternamente, mas o tempo está findando, os dias estão terminando, e aqui a palavra diz que Deus julgará o justo e o ímpio. Deus julgará o justo e o ímpio. Nós estudamos aqui vários meses sobre esta questão do fim dos tempos. O julgamento dos salvos, o tribunal de Cristo, mas o julgamento do ímpio será o juízo final. O julgamento do justo para fins de recompensa, julgamento dos ímpios para fins de condenação. Agora,
Essa dispensação da graça, irmãos, como nós já falamos, é um período que nós estamos submetendo à prova. Deus está nos provando. E cada um de nós aqui recebemos de Deus uma incumbência. Cada um de nós aqui recebemos de Deus uma mordomia. E um dia nós prestaremos conta da mordomia que nos foi confiada. Um dia nós teremos que apresentar ao Senhor aquilo que Ele nos entregou. E nós precisamos achar em louvor naquele grande dia. Jesus conta-nos a parábola em Mateus capítulo 25 sobre os talentos. Os irmãos conhecem bem a palavra. E ali 2 receberam a recompensa boa. O outro negligenciou, não valorizou o talento que lhe foi dado, levou de qualquer maneira, por isso foi decepcionado e foi lançado nas trevas. A missão da igreja nesses últimos dias é anunciar, é proclamar a salvação. Hoje nós estamos em um culto de missões, por isso eu estou falando aqui de missões. A missão que aquele povo recebeu, muitos fracassaram nela. E agora, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Olha, também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ou o escritor aos Hebreus, capítulo 2, ele diz que nós devemos atentar com mais diligência para as coisas que nós temos visto e ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. É tempo de nós estarmos atentos para a missão que o Senhor nos confiou e fazermos ela com dedicação, fazermos ela com responsabilidade, sabendo nós que o tempo da prestação de contas está chegando. Brevemente a porta da graça vai fechar, da mesma forma que fechou para as outras dispensações, vai fechar também a dispensação da graça. Para o mundo não terão mais oportunidade de aceitar Jesus. Para os crentes não terão mais oportunidade de trabalhar para Jesus, de fazer alguma coisa para fins de receber recompensa de Deus. Então, nesses últimos dias que nos resta, vamos à luta, vamos levar a mensagem, vamos falar do amor de Deus, vamos proclamar a salvação, porque Deus nos deu esta responsabilidade. E eu quero que os irmãos leiam comigo, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 18, louvado seja o nome do Senhor, ou do versículo 17 até o versículo de número 21, Ezequiel capítulo 3, versículo 17, até o versículo de número 21. Vamos ler, a igreja? Filho do homem, aleluia. Quando eu disser ao ímpio, mas se avisares o ímpio, mas tu, 20, semelhantemente, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque,
certamente viverá, porque foi avisado e nunca atuar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Essa responsabilidade aqui está sobre nós, sobre a igreja. Ele disse: eu te coloquei por atalaia, ó filho do homem, para dares aviso. Qual era a função do atalaia? A função do atalaia, a cidade de Jerusalém havia 4 entradas distintas, mas sob cada entrada daquela havia uma torre de vigia, e lá estava um atalaia. O atalaia, ele ficava ali durante o dia. Com certeza havia trocas, havia escala, mas ele tinha que de manhã abrir os portões e as pessoas saíam. Mas quando estava aproximando o entardecer, ele começava a tocar a buzina, para que as pessoas que estivessem mais longe aproximassem e adentrassem aos portões da cidade, porque uma vez que o portão fosse fechado, se aquela pessoa fosse assaltada de fora ou morresse, o atalaia não tinha culpa do sangue daquela pessoa. Então era a responsabilidade do atalaia avisar para as pessoas que os portões estavam prestes a fechar e que a pessoa tinha que apressar o passo e entrar, porque quando chegasse a hora a porta ia fechar. Esta é a missão da igreja do Senhor na terra, avisar ao mundo que a porta da graça está para fechar. Se tem alguém cometendo impiedade, meu irmão, não passe a mão dizendo: olha, está certo, eu te amo, Jesus te ama também. Não, diga a ele: meu irmão, te conserta, eu te amo, mas o jeito que você está fazendo vai te levar à condenação. Você será condenado se não mudar o seu comportamento. Esse não é o jeito que o Senhor quer que você viva. Você não foi criado para isso. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Deus deseja te salvar. Arrependa-te, muda o seu comportamento, anda de acordo com a palavra, para que você tenha direito de entrar no céu pelas portas. Esta é a missão da igreja, avisar ao ímpio lá fora, dizendo: olha, o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Se converta, deixa a bebedeira, deixa a idolatria, deixa o pecado, deixa a iniquidade, deixa a trapaça, deixa a usura, deixa a ganância. Vem para Jesus enquanto a porta da salvação está aberta. É a missão da igreja. Nós estamos num culto de missão, e aqui eu deixo para a reflexão da igreja esta mensagem do profeta Ezequiel: anuncia, porque se não anunciar, será requerido de nós o sangue daqueles que nós não falamos a palavra, daqueles que nós tivemos a oportunidade de falar e não falamos do evangelho, não anunciamos, não denunciamos o pecado. Então, meus irmãos, não te cales, mas fale, porque Deus tem muito povo nesta cidade, mas eles só serão despertados quando for confrontado com a verdade do evangelho. Está muitas pessoas com o evangelho light, simplesmente um movimento, uma música que chama, que atrai simplesmente para o exercício físico, mas o Senhor quer de nós uma mensagem pura, uma mensagem viva, uma mensagem direcionada, para que as pessoas entendam a mensagem de Deus, o recado de Deus. Não é simplesmente entretenimento, é a palavra, é a mensagem, é a pregação, é o anúncio, seja para crente ou não crente. Para o não crente, pregação do evangelho. O que é a pregação? A pregação do evangelho, João dizia: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Jesus, quando ensinava, dizia: se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Esta é a pregação, este é o anúncio do evangelho. Arrepende-se enquanto é tempo, porque há tempo para todo propósito, e a palavra disse aqui: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda a obra. Que Deus em Cristo abençoe cada um nesta noite. Que Deus abençoe a igreja, e que nós, na dispensação que nos foi confiada,
a dispensação da graça, a dispensação, esta é a missão da igreja, anunciar o Evangelho. E Paulo disse que foi-lhe dada, imposta essa obrigação de anunciar o Evangelho, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Portanto, anunciemos Jesus até que Ele volte. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.